Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Deus abençoe grandemente essa amada igreja, Deus continue abençoando grandemente essa amada igreja, todos os nossos queridos irmãos que aqui servem, cooperam, amigos que o Senhor tem nos concedido. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz, pastor Marcone, missionário Davi, missionário Ricardo, homens de Deus, amigos que o Senhor tem nos dado. E é uma satisfação poder, em mais uma oportunidade, estar cooperando com os irmãos e trazendo um pouco daquilo que nós temos aprendido na presença do Senhor, através da Escritura, e nesse caso, mais especificamente hoje, através da história eclesiástica, a história da teologia. Nós estaremos falando hoje um pouco a respeito da construção da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Eu peço que você, por gentileza, esteja abrindo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 8. Nós vamos usar como fundamento aquilo que está em Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 14. Atos 8, a partir do versículo 14, até o versículo de número 17. Aproveitando que alguns irmãos já estão se posicionando, fique de pé. Atos capítulo 8, partindo do versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, a minha versão é a NVI. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar, muito obrigado. Nós temos aqui um desafio. E por que eu intitulo de desafio? Porque não é fácil tentar consultar quase 2000 anos de labor teológico na história da igreja, tanto pelas limitações que nós temos aos materiais, né, de pensadores, pais da igreja, quanto também a algumas limitações teológicas no que diz respeito, por exemplo, acesso à teologia mais oriental. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado graça e estratégia para podermos fazer essa consulta e também de alguns materiais já em língua portuguesa que ao final estarei aqui fazendo a indicação. Meus irmãos, é muito comum quando nós tratamos dessa doutrina, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que já estou informado foi tratada na última escola dominical. Semana passada vocês viram mais a questão bíblica, né, doutrinária sobre este assunto. Hoje nós vamos ver e vamos aprender um pouco sobre a construção histórica. Então os irmãos podem avançar já para o terceiro slide. O segundo é só uma breve apresentação, mas vocês já me conhecem. Não preciso falar muita coisa, justificando também a ausência da minha esposa, meu filho, não puderam estar conosco, mas estão assistindo de casa. Nós temos 3 objetivos com essa nossa aula de hoje. O primeiro é consultar a história da doutrina. Nós vamos tentar olhar, certo, no túnel do cristianismo e consultar o que vários pais, vários teólogos na história
mencionaram sobre o Espírito Santo. E como objetivo de número 2, nessa consulta nós vamos rastrear aquilo que eles falaram a respeito do que nós hoje intitulamos como batismo no ou com o Espírito Santo. E assim nós vamos pegar o que eles entendiam e vamos fazer uma correlação. Nós vamos tentar perceber se existe algum nível de semelhança entre o que eles criam e entre o que professamos por batismo no Espírito, ou batismo com o Espírito. Aí, teologicamente, não existe distinção entre essas duas expressões. Pode avançar, querido, para o próximo slide? Então, nós temos, irmãos, muitas vezes que enfrentar algumas ironias, alguns, até mesmo, confrontos com algumas pessoas que pensam um pouco diferente de nós. E aqui eu até cito um eminente acadêmico, teólogo brasileiro, onde ele diz o seguinte em uma de suas obras: o Pentecostes esteve fora da realidade eclesiástica por quase 2000 anos, e foi somente em 1906, no chamado Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, que ele voltou a ocorrer nas igrejas. Desde então, tem se repetido constantemente entre cristãos de todo o mundo. Isso aqui é uma declaração irônica, certo? Dentro do contexto em que esta declaração está inserida, ela está carregada de ironia. Isso não é uma percepção minha, isso aqui está no texto. E, ironicamente, esse teólogo diz mais ou menos o seguinte: se essa doutrina de batismo no Espírito, de Pentecostes, é uma doutrina verdadeira, então por que ela só, palavras dele, certo? Só reapareceu 2000 anos depois do primeiro Pentecostes. Então ele está induzindo o seu leitor a entender que o que passou a ocorrer a partir de 1906 na Rua Azusa e se espalhou pelo mundo inteiro, trocando em miúdos, é uma falsificação que tem sido reproduzida, né, de 1906 até o momento. Então ele infere que em 2000 anos de cristianismo nunca foi ensinado essa doutrina de um batismo no Espírito como uma obra distinta da regeneração ou da salvação, um batismo no Espírito que tem em vistas um empoderamento para a missão. Então esse autor, muito respeitado, inclusive, vem muito à nossa cidade, ele se utiliza dessa ironia. Mas será esta afirmação verdadeira? Será mesmo que a doutrina e a experiência do batismo no Espírito foram relegados ao esquecimento durante quase 2000 anos? Nós veremos nessa aula o que a história diz sobre o assunto. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa. Nós não podemos nos iludir quando alguém aparece com o título doutor. Alguém com esse título não quer dizer que ele seja versado em todos os assuntos que você pode ter em mente. Isso quer dizer que, dentro da área de pesquisa que ele se propôs, ele é um especialista. Então, muitas vezes, não, mas isso aí foi doutor fulano, e daí? É a área de pesquisa do camarada? Se for, beleza, vamos tentar aí analisar a questão, vamos analisar o que ele está afirmando, para ver se de fato tem fundamento. E como nós aprendemos constantemente no nosso dia a dia cristão, nós não podemos também sair engolindo tudo, nós precisamos consultar. Inclusive você vai ter aqui as fontes, existe um site em inglês onde você pode conferir cada uma dessas declarações que eu estarei mencionando aqui. Certo? Então, nós não podemos, queridos, porque alguém tem uma certa relevância ou um certo título, sair assimilando tudo de maneira irrestrita. Nem mesmo é o que eu estarei falando aqui nesta manhã. Nós precisamos sempre conferir e consultar para ver se realmente é assim. Então, pode adiantar, querido, para o próximo slide?
Nós temos uma metodologia no presente estudo. A nossa metodologia é a teologia histórica, que é justamente a ciência bíblica, a disciplina que estuda a interpretação das Escrituras e a formulação teológica da igreja no passado. A teologia histórica pergunta como a igreja no passado interpretou a Bíblia, como a igreja formulou e expressou sua teologia. Então, para os fins deste estudo da história da interpretação, faremos 3 perguntas específicas. Como o termo batismo no Espírito Santo foi exegetado e interpretado na história, uma experiência subsequente do Espírito foi compreendida e ensinada, e em caso afirmativo, o que é a terminologia que foi usada, e quais são as características ou fenômenos que acompanham tais experiências subsequentes do Espírito. Então nós estaremos olhando para a história e vendo como o termo batismo no Espírito era usado e correlacionado. Nós estaremos vendo também se existia no conceito teológico das épocas que estaremos consultando uma ideia de uma experiência subsequente, distinta em natureza, em relação à regeneração, e quais as características ou fenômenos que acompanhavam essas experiências. Pode adiantar, querido. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, queridos, é que, logicamente, nós não encontraremos na história da doutrina formulações contemporâneas. Por exemplo, se você tomar um teólogo de linha pentecostal contemporâneo, atual, deixa eu ver aqui, o Dr. Harold Hunter, o Dr. Simo Frestadius, o Dr. David Petts, são teólogos estadunidenses e europeus, você vai encontrar terminologias como uma bênção subsequente, separada da regeneração. Batismo no Espírito é uma experiência distinta ontologicamente, ou seja, na essência do ser, é distinta ontologicamente da regeneração. Você não vai encontrar essas expressões na patrística, porque essas expressões são expressões e formulações atuais. Assim como, se você procurar na Bíblia, quem aqui já leu a Bíblia toda? Novo Testamento todo? Você já encontrou a expressão união hipostática? Já? Já encontrou alguém? Não, por quê? Isso é uma formulação posterior. É um nome dado a uma doutrina que nós podemos encontrar no texto, que é a união das naturezas. Nas suas pesquisas aí, você já encontrou, estudando, lendo a Bíblia em textos que falam sobre a Trindade, você já encontrou a expressão pericorese? Parece até nome de remédio, né? Pericorese é o quê? É para dor de cabeça? Me dá uma pericorese? Não, é uma doutrina bíblica que fala de uma integração, como que uma dança entre as pessoas da Santíssima Trindade. Você não vai encontrar isso, mas você encontra o conceito. Você encontra o conceito. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, quando a Bíblia diz sobre o Espírito Santo que ele penetra até as profundezas de Deus, há uma integração entre as pessoas da divindade. Então, do mesmo modo que não encontramos essas expressões no texto, porque são expressões teológicas, assim também nós não vamos encontrar na patrística expressões que nós usamos hoje para tratar do batismo com o Espírito Santo. Então, só uma rápida recapitulação. Quando nós falamos sobre batismo no Espírito, é muito comum as pessoas usarem a expressão segunda bênção. Foi popularizado isso e, inclusive, já caiu em desuso há muito tempo no campo teológico. Essa expressão segunda bênção, ela já caiu em desuso há muito tempo, porque quando nós observamos a história do pentecostalismo, essa era uma expressão muito usada pelos pentecostais de linha metodista, ou melhor, de linha de santidade. O pentecostalismo, em 1901, 1906, surgiu no meio da pregação sobre santidade, entre os discípulos bem posteriores do John Wesley. Então, entre eles, essa expressão segunda bênção ficou conhecida para tratar
desta experiência do Espírito que é posterior à regeneração. Então, qual é o entendimento pentecostal? Aqui eu já quero adiantar um outro assunto, que querendo Deus, ou alguma outra ocasião, eu pretendo falar de um modo mais específico, ou se vocês já quiserem ter um vislumbre sobre isso, você pode procurar aqui com a liderança da igreja o link da minha aula sobre a teologia pentecostal lá na igreja de Mangabeira. Certo? Na IBS de Mangabeira eu ministrei uma aula e eu falo mais especificamente sobre isso. Mas quando nós estamos tratando sobre o batismo no Espírito Santo, nós entendemos o quê? Que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que não é a mesma coisa que a regeneração ou novo nascimento. Então, se entendemos que o batismo no Espírito não é o novo nascimento, logo nós afirmamos que é uma experiência distinta, separada da regeneração. Ou seja, na essência, no conteúdo da experiência, o batismo no Espírito é uma coisa e a regeneração é outra coisa. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Pronto. Aí nesse campo todo, nós temos uma distinção sobre a questão de evidência. Existem dois tipos de pentecostalismo clássico. Existem aqueles que são chamados de evidencialistas restritos, aqueles que creem que somente as línguas evidenciam o batismo, e aqueles que são evidencialistas flexíveis, aqueles que creem na manifestação de línguas, mas também de outros dons que possam evidenciar esse batismo com o Espírito, que inclusive é a posição da Igreja Bíblica Semear, está na sua declaração de fé. Cremos em um batismo no Espírito, subsequente à regeneração, evidenciado pelas línguas ou outra manifestação espiritual. Eu decorei. Eu não sou daqui, viu? Amém, meus irmãos? Então, só essa recapitulação para nós adentrarmos na questão mais histórica, tá? Então, o batismo no Espírito é algo diferente, algo distinto da obra de perdão de pecados e novo nascimento. Fixe isso em sua mente. Então, vamos avançar? Nós temos um documento antiquíssimo na história da igreja cristã, chamado de O Pastor de Hermas. Que documento é esse? Esse documento é uma coletânea de visões de fato, onde o seu autor relata, descreve visões angelicais, visões do céu, visões do mundo espiritual, ambientes aqui terrestres, e é um escrito respeitado, certo? Esse é um escrito respeitado, está incluso dentro de um arcabouço chamado de Pais Apostólicos. Ao lado de quê? Da carta de Clemente aos Coríntios, da Didaquê, das cartas de Policarpo de Esmirna, das obras de Policarpo. Então é um documento respeitado na história cristã. Isso não foi um lunático de um dia desse aí, que teve uma visão orando numa montanha e escreveu, não. Isso aqui é um documento antigo. E esse documento está repleto de alegorias, para tratar, através dessas alegorias, questões da vida cristã. Então nós temos o seguinte, que este documento foi escrito já no 2º século, ou seja, em meados do ano, aliás, em meados do século de número 2, ali mais ou menos entre o ano 150, ou seja, 50 anos mais ou menos após a morte do último apóstolo. Foi um documento escrito provavelmente por um contemporâneo dos apóstolos. E ele, numa das suas visões, isso está numa seção chamada Parábolas, capítulo 9, eu vou usar a linguagem da Bíblia mesmo, versículo 13, dentro desse documento, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê anjos, ou espíritos, que ele chama de espíritos santos. Veja só, e esses espíritos santos estavam vestidos de virgens. E diz assim, e as virgens, quem são elas? Elas, respondeu ele, o anjo, são espíritos santos.
E nenhum homem pode se encontrar no reino de Deus a menos que o vistam com suas roupas. Pois, se tu recebes unicamente o nome, não recebes as roupas delas, e não és beneficiado em nada, visto que essas virgens são dons do Filho de Deus. Portanto, se tu portas o nome, mas não o seu poder, portarás seu nome sem nenhum efeito. Qual é o conceito aqui? Embora se trate de uma visão, depois de ter mencionado em Mandamentos, que é uma seção desse livro, Mandamentos capítulo 3, que o Espírito Divino é acolhido no interior, agora ele se utiliza da metáfora para se referir à obra dos Espíritos Santos e à obra de Cristo. Então, provavelmente, irmãos, ele ao mencionar o vestir com roupas dos Espíritos Santos, ele esteja fazendo alusão ou parafraseando aquilo que está em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ou dependendo da tradução, vestidos de poder. E quando ele menciona o nome, provavelmente ele está se referindo ao batismo nas águas. Atos 2,38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 19,5: e tendo eles sido batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 8 também, versículo 15: e eles haviam sido batizados em nome de Jesus, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Então, é provável que este escrito aqui e esta declaração esteja se referindo justamente a duas coisas distintas. Uma coisa é você ter o nome de Cristo, ter o batismo em águas, que nós vamos ver que no decorrer da patrística, no decorrer da história eclesiástica, o batismo em águas foi visto como o momento em que os nossos pecados são lavados. Isso mais na frente nós vamos ver. Que lógico, não é uma doutrina que nós cremos. Nós não cremos que o lavar dos pecados se dá nas águas batismais. Nós cremos que o lavar dos pecados se dá quando nós manifestamos a nossa fé em Cristo e o recebemos como seu Salvador. Mas isso aqui já é uma outra questão, porque na história da igreja nós temos muitas doutrinas controversas, certo? E muita contradição entre os pais da igreja. Tanto é, irmãos, que a minha intenção esta manhã não é afirmar que todos os pais da igreja criam desta maneira. Eu até deveria ter deixado isso claro no início. Não. A minha intenção não é mostrar que todos os pais eram unânimes neste quesito, porque não existia unanimidade entre eles. Principalmente quando o dilema era Oriente e Ocidente. Aí a questão, eu vou falar aqui uma linguagem bem popular, aí a briga era feia. Tanto é que houve um cisma no ano 1054, justamente por disputas teológicas e institucionais entre a igreja oriental e ocidental. Mas vejam, a minha intenção é mostrar que a doutrina do batismo no Espírito não surge meramente na cabeça de um homem negro e cego de um olho lá em 1906. Por que eu usei essa expressão? Porque essa era uma expressão detestável naquela época. Ele era segregado por ser negro e filho de escravos livres, William Seymour. A minha intenção é mostrar que a doutrina não surge aqui, mas que já existiam lampejos do conceito daquilo que cremos. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo que a minha intenção não é pentecostalizar a história da igreja? Estão entendendo isso? Sim ou não? Pronto. Então, eu já continuo com a consciência tranquila. Então, veja. Caso eu esteja correto, temos aqui uma referência antiga ao conceito de batismo no Espírito, conforme cremos, uma obra distinta da salvação, sendo ter o nome uma coisa, o perdão dos pecados, o batismo em águas, e outra coisa ser vestido dos dons divinos, aqui usando justamente a linguagem do pastor de Hermas. Amém? Pode avançar, querido, por gentileza. Aqui nós temos um dos pais que são preferidos por mim, Tertuliano. Tertuliano
viveu ali entre os anos de 155 a 200 depois de Cristo. E em sua obra, vejam, eu estou dizendo o nome da obra, e ao lado da citação, o capítulo onde essa obra se encontra. Por quê? Você pode consultar isso na internet. Pode jogar lá. Tertuliano, aí coloca o nome da obra, De Baptismo. Aí você procura lá o capítulo número 8 e você vai encontrar justamente esta citação. Então, eu estou sendo bem claro com vocês aí, para quem quiser consultar, procurar, buscar, ficar à vontade. Então, nessa obra, Tertuliano ensina que no batismo, olha só aquilo que eu acabei de dizer. Tertuliano está ensinando que no batismo em águas, os pecados são lavados e o Espírito Santo é concedido posteriormente através da imposição de mãos. Então, Tertuliano descreve o processo mais ou menos assim. Primeiro, batismo de arrependimento, perdão de pecados. Aí, após isso, imposição de mãos e recepção do Espírito Santo. Aí nós temos aqui 3 citações de capítulos dessa obra de Tertuliano. Esses capítulos não são longos, certo? Então não tenha receio de eu ter tirado aqui do contexto essas declarações. São breves capítulos, capítulos pequenos. E é um imediatamente após o outro. Então um está dentro do contexto do outro. Capítulo 6 ele diz: não que nas águas obtemos o Espírito Santo, mas na água, sob o testemunho do anjo. Aqui provavelmente é uma referência ao ministro que está batizando, porque era um hábito na época, decorrente também do livro de Apocalipse, chamar o ministro de anjo mensageiro. Então, na água, sob o testemunho do anjo, somos purificados e preparados para o Espírito Santo. Então, está claro aqui uma coisa, que na mente de Tertuliano, eram 2 obras separadas. Primeiro você é lavado dos pecados, para depois você receber a plenitude do Espírito Santo. Aí ele diz no capítulo 7, já é uma citação abaixo: depois disso, quando saímos da fonte, somos completamente ungidos com uma unção abençoada. Capítulo 8, em seguida à unção, a mão é imposta sobre nós, invocando e convidando o Espírito Santo por meio da bênção. Então perceba, Tertuliano carrega a ideia de que você primeiro é lavado nas águas para perdão dos pecados, e após isso recebe a imposição de mãos para a recepção da plenitude do Espírito. E aqui ele menciona a unção. Não sei se vocês percebem, mas igrejas como a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, igrejas episcopais de modo geral, eles têm a prática de ungir com óleo o catecúmeno. Após o batismo, eu não lembro se é após ou após o batismo, após a aspersão da água, eles ungem, que é justamente baseado nessa antiga tradição aqui. Certo? Então, estas citações são retiradas de 3 breves capítulos, onde podemos identificar que há uma separação temporal entre o batismo, a unção com óleo abençoado e a imposição das mãos em vistas à concessão do Espírito. Então, meus irmãos, dentro desse conceito de que existe uma distinção de naturezas, uma diferença entre ser lavado dos pecados e ser batizado no Espírito, cheio do Espírito, receber o Espírito, nós vemos que isso está presente já aqui em Tertuliano. Pode avançar, querido? Nós temos um outro pai, chamado Hipólito de Roma, e ele escreveu um documento muito importante chamado de Tradição Apostólica. Perceba mais uma vez, logo aqui embaixo da citação, temos a referência a este texto, Tradição Apostólica, capítulo 22, e aquilo que chamamos de versículo 1. Esse aqui foi o primeiro texto litúrgico, com uma descrição exata de como ocorria o batismo em águas. E neste texto, o Hipólito diz o seguinte, que um ministro deve fazer esta oração aqui: Senhor Deus, que os tornastes dignos de merecer a remissão dos pecados pelo banho da regeneração,
torna-os dignos de ser repletos do Espírito Santo. Lança sobre eles a tua graça, para que te sirvam conforme a tua vontade. Pois a ti são a glória, ao Pai, ao Filho, com o Espírito Santo, na Santa Igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. E em outra citação, ele diz o seguinte: o que é o óleo, senão o poder do Espírito Santo? Pois, após a purificação, os crentes serão ungidos com o crisma, com a unção, com o óleo. Então, dentro dessa fraseologia usada, nós podemos conferir que estes dois atos sacramentais são distintos em natureza. Veja só as correlações que são feitas aqui: remissão com pia da regeneração e óleo com poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que o batismo prepara o catecúmeno para ser cheio do Espírito Santo. Mas veja bem, tudo isso aqui nós temos uma relação muito ritual e litúrgica, porque já estava se formando uma tradição naquela época, que hoje está muito bem, exatamente incorporada na Igreja Católica e em outras igrejas de cunho episcopal, como a Igreja Anglicana. Essa tradição está lá arraigada, onde eles veem que as águas do batismo trazem regeneração e purificação. Isso aí não é o assunto do momento, mas nós vemos que não está fundamentado no texto bíblico. A regeneração se dá a fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra, e com isso a regeneração. Mas apesar deste desvio, há um conceito interessante por detrás, que é um conceito que nós vimos, por exemplo, aqui na leitura que nós fizemos. Eu fiz questão de ler Atos 8, porque Atos 8, 14 a 17, era o texto que eles usavam para mostrar que havia a necessidade de uma recepção do Espírito posterior. Porque está muito claro aqui em Atos 8, 14 a 17. Dentro de uma teologia dos livros de Lucas, nós percebemos que Lucas, quando fala de conversão, ele usa a expressão receber a palavra. Aí nós vemos em Atos 8, 14, que os samaritanos receberam a palavra. E a expressão que ele usa em Atos 8, 14, o verbo receber está na voz passiva, ou seja, eles foram alvo dessa recepção, eles foram passivos nessa recepção, e isso coaduna claramente com a obra de regeneração, com a obra de salvação. Ele quem nos salva, não somos nós quem nos salvamos. Mas em contrapartida a isso, em Atos 8, 17, quando o texto diz que os samaritanos receberam o Espírito, ali está na voz ativa. Foram eles quem receberam. Eles quem tomaram a posição de receber o Espírito. Aqui não tem sentido regenerador não, irmãos. A expressão receber o Espírito, no livro de Atos, está correlacionada com outras expressões, como ser cheio do Espírito, o Espírito cair sobre, o Espírito ser derramado, o Espírito descer. Então, se ser cheio do Espírito não é a mesma coisa que ser regenerado, como nós cremos que não, então, receber o Espírito, aqui no contexto de Lucas, também não tem o mesmo sentido de ser regenerado. Talvez não entre na nossa cabeça, porque nós pensamos de uma maneira muito filosoficamente associada à cultura grega, aquela coisa bem linear. Mas para a mente do leitor do primeiro século, e até um tempo posterior dentro da patrística, eles não tinham nenhum tipo de resistência, ou não viam nenhum tipo de contradição entre essa ideia de várias e múltiplas recepções do Espírito. Me falha a memória, um dos pais da igreja, que cria que os discípulos receberam o Espírito no batismo em água deles, criam que receberam o Espírito em João 20, 22, e cria que eles receberam o Espírito de novo em Atos capítulo 2. Então, na mente deles, essa ideia de uma múltipla recepção, de múltiplos enchimentos, era algo confortável, não era algo que causava crise ou dúvida.
Até porque, irmãos, essas são metáforas. Quando a gente diz que Deus derramou o Espírito, não quer dizer que o Espírito Santo seja um líquido onde Deus abre uma comporta do céu e ele cai como chuva. Isso é uma metáfora para falar de uma ação abundante e envolvente do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Amém? Está entrando na mente de vocês? Sim ou não? E eu só escutei aqui. Sim ou não? Então pronto, qualquer coisa, os irmãos podem me procurar para tirar dúvidas. Então dentro desse conceito nós vemos que essa tradição de que o Espírito regenera primeiro, para depois revestir de poder, é uma tradição já antiga. Então sigamos, pode adiantar. Nós temos Cipriano de Cartago, que viveu ali no século 3, ano 200 a 258. Olha o que Cipriano fala na sua Epístola 73, verso 7. Epístola de Cipriano, capítulo 73, certo? Não é epístola de número 73. Além disso, ninguém nasce pela imposição das mãos quando recebe o Espírito. Olha o que ele está dizendo. O nascer aqui é uma referência justamente ao novo nascimento. Ele está dizendo que ninguém nasce quando recebe imposição de mãos para a recepção do Espírito, mas no batismo, para que, já tendo nascido, veja só, já tendo nascido, receba o Espírito Santo, como aconteceu no primeiro homem, Adão. Pois primeiro Deus o formou e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida, pois o Espírito não pode ser recebido, a menos que aquele que o receba primeiro tenha uma existência. Qual é a ideia dele aqui? Primeiro você precisa nascer de novo, ou seja, passar a existir para Deus. É esse o conceito que ele carrega aqui. Primeiro você nasce de novo, assim como Deus formou Adão, soprou nele e ele recebeu vida. Nós primeiro precisamos nascer de novo para depois, através da imposição de mãos, aqui dentro do contexto sacramental, através da imposição de mãos, recebermos a plenitude do Espírito. Então é possível identificar que existia o conceito de que um cristão recebia o perdão dos pecados no batismo, ou seja, primeiro era perdoado, tendo em vista que já era possível ver lampejos aqui de regeneração batismal. Nesta época, através da imposição de mãos, o Espírito era concedido. Pode avançar, querido. Nós temos aqui já um outro mestre da igreja, chamado Ildefonso, já no século 7. Eu dei um salto do século 3 para o século 7, não é porque não tinha nenhuma declaração parecida, pelo contrário, tem muitas, mas aí a aula ficaria muito exaustiva, certo? Ficaria com muitas citações, já estou citando muito, então se eu inserisse mais aí, eu precisaria de pelo menos umas 5 horas só para sair mencionando tudo que eu encontrei. Nós temos Ildefonso, que foi um arcebispo em Toledo, bebeu dos ensinos de Isidoro e apresenta grande similaridade com sua teologia de confirmação. Preciso falar algo aqui. Então, com o passar dos séculos, lá pelo século IV, a igreja criou organizou o chamado rito de confirmação ou crisma. O que é isso? Olha só que interessante. Lá na minha infância pentecostal, quando eu falo infância pentecostal, é um período em que eu estava recém-chegado à doutrina pentecostal. Certa vez alguém me perguntou, a história da igreja tem alguma coisa parecida com o que vocês creem? E eu não soube responder. Porque não haviam recursos como existem hoje. Aí eu fiquei muito feliz depois que eu descobri isso. Que na história da igreja, além dessas diversas citações aqui, a igreja havia instituído o rito de confirmação. Que rito é esse? Você que veio da igreja católica, eu tenho certeza que passou por isso, o chamado crisma. Nesse crisma, o catecúmeno é ungido com óleo, o prelado impõe sobre ele as mãos e invoca o Espírito Santo com os seus dons. Mas veja,
O crisma só é dado a quem já passou pela primeira comunhão, pelo batismo nas águas, sim ou não? Lembra aí do tempo que você ia na novena. O crisma só era dado a quem havia sido batizado em águas, porque na mente deles, no batismo em águas você recebe a remissão dos pecados, a regeneração, e na idade adulta, após a profissão de fé, você é ungido pelo Espírito. O Espírito é invocado sobre você para que você receba dons. Com que isso se parece? Isso é uma tradição antiga, lá no século IV. Com que isso se parece, meus irmãos? Com que? Com a tradição pentecostal. Primeiro você é salvo, é lavado pelo sangue, é perdoado. Aí em um outro momento, e pode ocorrer também no momento da sua salvação, Deus tem me dado a oportunidade de ver muitas pessoas, às vezes quando atendem o apelo, vêm arrependidos, declarando que estão deixando os ídolos, declarando que estão deixando a sua velha vida, e neste mesmo momento, irmãos, são cheios de Espírito Santo. Tenho visto isso com muita constância. Aceita a Cristo e no mesmo momento Jesus enche com o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. E detalhe, às vezes são pessoas que nunca viram isso. Para alguém dizer assim, não, isso aí é indução emocional, viu muito aí? Não. Pessoas que nunca sequer viram isso. Que inclusive, quantos aqui lembram de um teólogo chamado Craig Kinner? Ele esteve ano passado na Consciência Cristã. É um americano alto, branco. Quando ele aceitou a Cristo, ele se converteu do ateísmo. Ele era um jovem ateu, tinha 17, 18 anos, ele se converteu do ateísmo. E 3 dias depois ele estava orando. Nunca tinha entrado numa igreja, porque ele se converteu no evangelismo pessoal. Alguém entregou um panfleto para ele, evangelizou ele ficou com dúvidas e procurou uma igreja que estava aberta e o pastor estava lá. A importância aí do aconselhamento pastoral na igreja, olha só que coisa linda. Aí esse pastor o conduziu a Cristo, ele aceitou a Cristo, teve convicção de perdão de pecados, convicção de que havia recebido o Espírito Santo no seu coração, e 3 dias depois ele estava orando. E nisso que ele estava orando, ele conta que as suas palavras começaram a se tornar insuficientes, pastor Marconi. E ele insistindo em orar, ele começou a orar em outras línguas. Aí quem é esse homem hoje? Um dos maiores eruditos em Novo Testamento. Ele tem um comentário bíblico de Atos dos Apóstolos com mais de 5.000 páginas. Então, queridos, só para vocês terem noção, de que existe essa ideia de que há uma separação temporal, mas também pode acontecer no mesmo instante. Mas aqui, nós vemos que esse rito de confirmação, ele é estabelecido como um ato posterior. Então é sobre isso que esta citação de Ildefonso está falando. Veja, assim que o homem sai das águas, ele é trazido para ser tocado com o crisma sagrado, de modo que possa ser ungido com o Espírito de Deus e talvez possa ser chamado de Cristo, em seu nome e sua unção. Dessa forma, com esse crisma sagrado, o homem é ungido externamente e inteiramente. O poder, virtus do Espírito Santo, desce sobre ele, de modo que ele, como um todo, é purificado pela pia batismal e enriquecido pela unção do Espírito. Após o batismo, é o momento apropriado para a recepção do Espírito, juntamente com a imposição de mãos, pois assim o apóstolo confirmadamente os apóstolos fizeram em Atos dos Apóstolos. Então, tomando esse texto do ano 600, nós percebemos que permaneceu na igreja a distinção entre regeneração e confirmação. Pode avançar. Aqui nós já estamos começando a nos encaminhar para o final. Eu sei que essa aula está um pouco cansativa devido à necessidade de haver citações, e eu preciso que vocês também vejam as citações, que eu acho que firma melhor, e vocês podem conferir também as referências que são colocadas para quem quiser ir consultar, certo? Nós temos aqui o Nicolas Cabasilas, isso é quase uma língua estranha, né?
do ano 1320 a 1371, e ele diz o seguinte: somos batizados de modo que possamos morrer em sua morte e ressuscitar em sua ressurreição. Somos ungidos de modo que possamos compartilhar com ele na unção do reino de sua deificação. Pois se o batismo é nascimento, a crisma significa para nós operação e movimento. O batismo reconcilia um homem com Deus. A crisma providencia dons para aquele que acabou de se tornar merecedor. Isso é uma linguagem muito comum na época, tá? Nós que somos reformados, nós não usamos essa linguagem de merecimento, porque entendemos que tudo é pela graça. Mas era uma linguagem usual entre eles essa, certo? Pode avançar. Thomas Cranmer. Aqui nós já temos um reformado da igreja anglicana, e ele diz o seguinte: ele institui o rito de confirmação, e no rito de confirmação o ministro deveria declarar o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes regenerar estes vossos servos pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes perdão de todos os seus pecados, imploramos-te que envie sobre eles, desde os céus, o Espírito Santo, o Consolador, com vários dons da graça, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de piedade, enchendo-os com o espírito de teu santo temor. Mais uma vez a associação aqui entre a confirmação, que é posterior ao batismo, e o enchimento do Espírito Santo. Pode avançar. E aqui nós temos já o encaminhamento para o final, outros exemplos. Aqui, alguns irmãos vão ouvir pela primeira vez uma declaração que vai, eu não vou dizer que vai escandalizar ninguém, porque não é pecado, mas vai espantar muita gente. Já está aí, talvez alguém já tenha lido. Quando nós entramos agora no pós-reforma, fica ainda bem mais fácil de termos acesso a materiais ou de vislumbrarmos essa doutrina. Nós temos figuras como um puritano, não só ele, mas ele aqui é o mais conhecido. Lembra do puritanismo? Aquele período de muita efervescência na pureza, santidade e também na doutrina reformada. Os puritanos em sua maioria eram reformados. Nós temos vários exemplos de puritanos como John Owen, Richard Baxter, uma galera muito boa. Então, dentre os puritanos, o próprio Richard Baxter também é um exemplo. Mas aqui nós temos o Thomas Goldwyn. Criam em uma obra do Espírito subsequente. Os puritanos chamavam de penhor, selo, confirmação e batismo no Espírito. E eles criam que este selo, penhor, batismo no Espírito, era algo distinto da regeneração, que trazia firmeza na fé. E se eu não me engano, não vou mencionar isso não, porque não tenho certeza. Mas eles criam com exatidão, muitos, não todos, mais uma vez eu esclareço, não eram todos os puritanos que criam assim, mas dentre eles haviam muitos que criam. Então eles entendiam que esse batismo no Espírito era confirmatório e fortalecedor para a caminhada de fé. Aí nós temos o presbiteriano Charles Hodger. Charles Hodger foi o mentor intelectual e espiritual do Ashbel Green Simonton, fundador do presbiterianismo no Brasil. Aí veja só, tem ali Charles Hodger, vamos pular para o terceiro parágrafo aqui. Daqui a pouco eu menciono os restantes. Ashbel Green Simonton, fundador do presbiterianismo no Brasil, em seu diário, no dia 20 de janeiro de 1861, diz assim: necessito de um batismo do Espírito Santo. E aí? Existe uma página da história brasileira que ela é pouco conhecida. Dentre os presbiterianos, eu acho que daqui da região da Borborema, existia um pastor, presidente do concílio, chamado Ismael Alves Feijó. E o pastor Ismael Alves Feijó, sendo entrevistado pelo Paul N. Lewis, lá na década de 80,
foi perguntado como a igreja, né, dessa referente denominação, encarava a crença dele no batismo com o Espírito. E ele disse o seguinte, abre aspas, muitos dizem que não são doutrinas presbiterianas, mas aí eu menciono para ele Simonton. Será que Simonton não era um presbiteriano? Pois Simonton disse, necessita de um batismo no Espírito. Muitos dizem que é uma doutrina pentecostal, mas Simonton era pentecostal? Isso é uma citação do Ismael Alves Feijó. E pasme, isso está presente no livro Renovação na Igreja Brasileira, da editora Impacto. Pastor Ismael Alves Feijó revelou que na época era uma condição sine qua non para a ordenação do ministério a crença do batismo no Espírito, conforme Simonton cria. Pelo menos no sínodo da Borborema. E não sei se vocês sabem, o reverendo Antônio Elias, mentor espiritual e intelectual do nosso querido e aclamado Hernandes Dias Lopes, era partidário desta crença. E o reverendo Antônio Elias era um renovado dentro da igreja presbiteriana que orava em línguas, fazia cruzadas, inclusive ele fez uma aqui no estádio Presidente Vargas, na década de 80. Então são páginas da história que muitas vezes a gente não conhece. Então sigamos. Dentre tantos homens de Deus da história da igreja, nós temos o metodista John Wesley. John Wesley conta o que aconteceu no dia 28 de maio de 1738, que ele teve o seu coração estranhamente aquecido. Essa história todo mundo conhece. Ali ele foi regenerado. Mas no mês de agosto do mesmo ano, ele estava orando com George Whitefield, reformado, calvinista, seu irmão Charles Wesley e muitos outros, quando ele diz, veio sobre nós um poderoso batismo com o Espírito. O Espírito caiu sobre nós. E a partir dali, aquele grande avivamento, aquele grande despertamento veio sobre a Inglaterra. Fruto de quê? De almas batizadas com o Espírito Santo. D.L. Moody, um evangelista muito conhecido, se eu não me engano, norte-americano, ganhou muitas almas para Cristo. Certo dia ele estava pregando e tinha duas irmãzinhas, senhorinhas assim como essa irmã que está aqui na frente, estavam vendo o D.L. Moody pregar, e as duas estavam conversando uma com a outra, e ao terminar o culto, elas chegaram para D.L. Moody e disseram, nós estávamos orando por você. E ele agradeceu, e elas disseram, mas nós estamos orando para você, para que você seja batizado com o Espírito Santo. E ele pensou, como eu, Moody, o grande pregador, não sou batizado com o Espírito Santo. E elas disseram, ore ao Senhor e você vai saber que não é. E ele orou. Foi batizado com o Espírito Santo. Uma alegria muito grande veio sobre ele. E ele diz depois, que pregava os mesmos sermões. Que não sei se você sabe, mas pregador repete sermão, viu? Não é só o cantor não, que repete não. Nem o Ministério do Louvor. O pregador também acontece de repetir. Não é verdade, missionário Davi? É verdade. E ele diz, eu pregava os mesmos sermões, mas agora, o poder do Espírito presente, os resultados estavam sendo diferentes. E o seu sucessor, Herbert Archer Torrey, R.A. Torrey. Após isso, temos o Abe Simpson, o presbiteriano Andrew Murray. Não sei se vocês já leram o livro Com Cristo na Escola da Oração. Ele tem um livro chamado O Espírito de Cristo, onde ele defende o batismo com o Espírito Santo. O batista A.J. Gordon, não sei se vocês conhecem, o seminário Gordon Conwell, lá nos Estados Unidos, foi fundado por ele. Todos estes são nomes que entendiam o batismo no Espírito como algo que ocorre depois da conversão. E para o espanto de alguns, talvez não de muitos, mas de alguns aqui no último parágrafo, Martin Lloyd-Jones, em seu livro Batismo e Dons do Espírito, afirma que afirmar que todo homem regenerado é necessariamente batizado com o Espírito Santo é simplesmente ir contra o ensino claro das Sagradas Escrituras. Martin Lloyd-Jones dizia, é possível você ser crente e não ser batizado com o Espírito Santo. Lloyd-Jones faz uma defesa primorosa nesse livro, que esse livro é um livro bem grosso. Dessa ideia de que
Uma coisa é ser regenerado e outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Então, queridos, não foram pentecostais que saíram por aí reinventando ou tentando inventar a roda, não. O pentecostalismo ele apenas catalisou a ênfase em uma obra do Espírito Santo distinta da regeneração. E uma parcela do pentecostalismo relacionou isso a línguas, mas outra tem uma evidência mais aberta, vendo a multiplicidade de dons, crendo que o Espírito Santo desce, batiza, enche e traz multiplicidade de dons espirituais no seio da igreja. Pode avançar? Estaremos encerrando agora. Pronto, conclusão. Então, como eu já falei aqui, o tempo não nos permite mencionar diversas outras citações no período de 2000 anos de cristianismo, mas eu creio, irmãos, que ficou claro para nós que a ideia de um batismo no Espírito, como uma obra distinta da regeneração, sendo, portanto, algo que precisa ser recebido após, não é uma doutrina inventada por pentecostais no início do século XX, mas um conceito que perpassa os séculos. Isto posto, devemos estar alegres por descobrirmos nossas raízes históricas e entender que estamos alinhados com a interpretação de muitos homens de Deus na história. Pode avançar? Aqui, 3 indicações literárias. Não se espante com essa última, eu vou explicar o porquê. Essa batismo no Espírito Santo do Dr. Harold Hunter trata todos os textos bíblicos que ali encontramos essa doutrina. Então ele vai fazer, agora irmãos, é exegese mesmo. Exegese mesmo. Eu li ele, eu estava, acho que no 3º ano do curso teológico, ainda não tinha visto grego, senti muita dificuldade, certo? Mas tem seções nele que é clara para todo mundo, que são justamente as seções históricas. 2 capítulos, mais de 100 páginas de citações de pais da igreja, de teólogos da história da igreja, nesses 2000 anos de cristianismo, favoráveis ao batismo com o Espírito Santo, conforme nós vimos aqui. Então, se você adquirir, você vai ter teologia pentecostal sólida, meu irmão. Irmão, não tenha vergonha de afirmar a sua pentecostalidade, porque pentecostalismo não é ser sinônimo de alienação, de gente leiga, de gente que só fala para o aqui, para o lá. Não. Existe uma teologia sólida e pesada, irmãos. Muito pesada, muito bem articulada. Infelizmente foi vendido no nosso país que só a ala que pensa na igreja é a ala reformada. Isso está errado. Muito errado. Esse segundo livro é o livro do Lloyd Jones. E esse terceiro, Evidência Inicial, foi aqui que eu descobri que existe um tipo de pentecostalismo que não vê somente as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Foi nesse livro Evidência Inicial. Então ele traz também muitas citações dos pais da igreja que criam em um batismo no Espírito Santo, conforme vimos aqui nessa manhã. Amém, queridos? Ficou claro? Eu vou pedir para o Davi liberar o slide no grupo dos professores aí, no grupo dos irmãos. Me perdoem, eu vi que eu terminei o slide já ontem, hoje, né, 1h. Aí eu vi que ficou alguns erros aí, que eu não tive tempo de revisar, certo? Porque a peleja foi a seguinte: seleção de literatura, depois da seleção de literatura, a seleção de citações, para depois inserir nos slides e toda a questão de formatação, tal, enfim. Aí acabei não tendo tempo de revisar, certo? Então perdoem aí os erros ortográficos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado. Queremos louvar o teu nome e enaltecê-lo por tua graça e infinita misericórdia que nos sustentou e nos guiou aqui nessa manhã.
Que o Espírito Santo venha, ó Deus, fomentar no nosso coração o desejo de te conhecer mais, e conhecer mais a obra completa do Teu Espírito, a obra irrestrita do Teu Espírito, que não vê apenas, Senhor, dons de serviço como atuantes na igreja, mas também que vêem, Senhor, dons sobrenaturais, extraordinários, Senhor, manifestos através de simples membros do corpo. Às vezes membros, Senhor, que não têm notoriedade de púlpito, mas que têm, Senhor, um coração voltado a Ti. Ó Deus, nos ajuda a crer e a viver, Senhor, estes dons na nossa prática diária, através de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Muito obrigado por tudo. Assim, Senhor, rogamos também pelo Teu servo, pastor Luiz, que a Tua graça seja derramada sobre ele, Senhor, restaurando sua força, revigorando o seu corpo, repreendendo a enfermidade para o louvor da Tua glória, exaltação do Teu nome, progresso do Teu reino e o serviço frutífero do Teu servo por longos dias nessa terra, em nome de Jesus. Aqueles que creem dizem amém. Amém. Mais uma vez, pastor Marconi, fica aqui a minha gratidão, querido, a sua vida, a todo o ministério.